Jornalista da Band News detona com Lula e com esse desgoverno. Pela primeira vez nós vemos agora a grande mídia realmente falando a verdade. Vocês vão ver aqui, vão ficar de queixo caído. O apresentador Eduardo Oineg, apresentador âncora principal ali da Band, esculachou com esse desgoverno e com o plano deles de acabar e destruir com a economia ainda este ano. Preste atenção, ele vai fazer um alerta fortíssimo que vale a pena você assistir, porque nós estamos sendo enganados e tem uma PL para passar ali na Câmara dos Deputados que vem do Lula e que aí, pessoal, vai amarrar o Brasil de vez e vai amordaçar todo mundo. Preste atenção, jornalista, pessoal, não é qualquer pessoa, jornalista da Band News falou abertamente. Olha a explicação que ele vai dar se não faz todo sentido no golpe que eles querem implementar em cima do povo brasileiro, mas não vão conseguir. Então, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Desta vez passou de todos os limites e até a grande mídia agora está batendo no Lula. Preste atenção aí. Eu queria saber o seguinte. Digamos que você esteja diante de duas ofertas de serviço. Você precisa levar uma certa quantidade de copos para um determinado lugar, uma empresa cobra 10 vezes mais do que a outra para fazer o mesmo serviço. Aí você fala, pô, eu vou contratar a que cobra 1/10 do preço, não a que cobra 10 vezes mais do que a outra. Não faz o menor sentido isso, perfeitamente. Agora vamos imaginar que o serviço seja levar em bandejas de 30 copos para o alto do Empire State Building. Aí a empresa que cobra muito mais caro, cobra 10 vezes mais caro, vai de elevador. E leva uma bandeja a cada viagem. Leva 1 minuto para subir, 1 minuto para descer. A outra vai pela escada. Vai pela escada. Eu estava vendo, existe uma prova para você correr até o topo do Empire State Building. Ninguém correria na velocidade em que esses caras chegam lá em cima em 15 minutos, mas vamos imaginar que chegassem em 15 minutos segurando uma bandeja com 30 copos. Eles conseguiriam fazer ao final de 1 hora, 2 viagens. Vai, 15 para subir, 15 para descer, 15 para subir, 15 para descer. 2 viagens levariam 60 copos por hora. E o outro é 1 minuto para subir, 1 minuto para descer. Então, ele consegue fazer 30 viagens, leva os 900 copos em 1 hora. E ele cobra 10 vezes mais. Qual é o serviço mais barato? O serviço mais barato, obviamente, é o que cobra 10 vezes mais, porque ele resolve em 1 hora e meia, o que o outro vai levar um tempão, muito mais tempo, é só fazer a conta aí. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que quando você vai contratar alguém, tudo bem pagar mais se o cara produz mais. E não adianta pagar mais se o cara produz menos, porque você vai ter um custo tão absurdo de produção, mas tão absurdo, que ao final você vai dispensar essa empresa e essa empresa vai demitir. E os empregados que trabalhavam na empresa mais improdutiva não terão emprego. Vão ter que se requalificar, vão ter que fazer curso, vão ter que procurar emprego numa empresa que trabalha com elevador. E o Brasil, gente, sobe de escada. O Brasil é um país improdutivo. A gente sobe de escada e os outros países sobem de elevador. Os americanos são 4 vezes mais produtivos do que o Brasil. O Brasil, na lista dos países produtivos, tem 92 países mais produtivos do que o Brasil. Então, qual é o nosso desafio? Nos tornarmos uma nação produtiva. Como é que a gente faz uma nação se tornar produtiva? É um negócio tão complicado, mas tão complicado e passa por tanta coisa, que definitivamente não é a demagogia barata, vagabunda, populista, eleitoral, eleitoreira, criminosa da redução de jornada de trabalho sem redução de salário. É infantil. É um absurdo vender sonho para as pessoas. É como dizer o seguinte: vamos nos alimentar de algodão doce. É divertido, é engraçado, mas não funciona. A gente tem que comer fígado. A gente tem que comer, o Beto Ferretti gosta de fígado. A gente tem que comer fígado. A gente tem que comer proteína. É isso que a gente tem que comer. Não adianta a gente comer algodão doce, chocolate, bala de caramelo. É na festa em que a gente vai num buffet infantil se divertir, tem aquela batatinha com rostinho. Aquilo ali, o que tem de gordura, é um negócio inacreditável. É um absurdo. É divertido por 4 horas. Aí você come macarrão ruim,
uma salada mal feita e umas batatinhas, umas coxinhas, umas bolinhas de queijo. Não dá para viver assim. Mas, no entanto, você não vai fazer uma festa infantil servindo fígado, você não vai servir soja, sei lá, essas coisas. Não faz o menor sentido, brócolis. Mas é isso que faz uma nação crescer. É isso que dá musculatura a um país. Se você for listar o que torna uma nação produtiva, a lista é monumental. E até envolve o trabalhador. Mas até envolve o trabalhador. Para você ter uma ideia, um país tem que ser mais produtivo. O setor tem que ser mais produtivo. A empresa tem que ser mais produtiva e a pessoa tem que ser mais produtiva. Não basta só a pessoa ser mais capaz de produzir num ambiente improdutivo, porque ela não vai conseguir produzir. Não há meios de fazer isso. Não adianta contratar o Usain Bolt para levar copo pela escada, que ele nunca vai ser mais produtivo do que uma pessoa sedentária que não consegue caminhar direito, nunca conseguiria vencer o Usain Bolt numa corrida de 100 metros rasos, mas vai levar muito mais copos no elevador do Empire State Building do que o Usain Bolt vai conseguir levar para cima no mesmo tempo. E produtividade é produção no tempo dado. Antes de falar dos fatores, vamos dizer algumas coisas bem simples. Por exemplo, um porto no Brasil, em média, consegue colocar, e alguns nem isso, hein, tá? No Brasil, 60 containers por hora num navio. 60, às vezes até 80. Na China, na média, é 120 a 150. Hoje estou com a garganta sequíssima. O que vale dizer o seguinte, um navio no Brasil fica o dobro do tempo no porto. Então faz fila de navio. Isso aumenta o custo do frete. Adianta você discutir jornada de trabalho? Vamos trabalhar menos no porto. Se do jeito que a gente trabalha, a gente põe 60 containers por hora, quantos containers a gente vai colocar por hora se a gente reduzir a jornada? Ah, contrata mais gente. Bom, vai custar mais caro. O sujeito não vai optar por aquele porto. Ou vai cobrar muito mais do destinatário da carga. Aeroporto. Num voo normal, doméstico, Europa contra Brasil, Estados Unidos contra Brasil, as primeiras malas, depois que o avião pousa, chegam na esteira de 15 a 20 minutos. No Brasil, costumeiramente, bate 40 minutos do toque a você retirar a mala. Isso é improdutividade. Interfere no taxista, interfere no número de vendas de cafezinho, interfere em tudo, porque não tem jeito. Pega uma estrada. Um caminhoneiro nos Estados Unidos cumpre 500 quilômetros em 6 horas. Ou seja, isso interfere no número de paradas, isso interfere no desgaste do pneu e tal. No Brasil, 10 horas. 10 horas. 10 contra 6. O que isso acontece? O que isso produz? Que ao final de um mês, um caminhoneiro nos Estados Unidos faz 8 fretes longos. O Brasil, o caminhoneiro faz 4. Se ele faz 4 fretes contra 8, ele fatura muito menos. Ao final de 6 anos, um caminhoneiro americano troca o caminhão. E o brasileiro não troca o caminhão nunca, a não ser que o governo crie um programa Renova a Frota. E aí pega dinheiro dos impostos, aumentando a carga tributária e coloca para um setor improdutivo. Aí ele troca o caminhão. Só que para pagar aquele caminhão, ele tem que trabalhar feito um lunático. Então adianta reduzir a jornada de trabalho? Vai resolver a questão da produtividade? Um caminhoneiro contratado nos Estados Unidos custa, para cada dólar que ele recebe, custa 20 centavos a mais. O contratante paga um para ele e gasta 20 centavos a mais. Aqui, o caminhoneiro contratado, para cada dólar que o cara recebe, custa 1,70 até 2. E aí, como é que faz? Resultado, o caminhoneiro ganha muito mais lá. Ganha 4, 5 vezes mais lá. Ele leva para casa 4, 5 vezes mais dinheiro. Então ele tem um padrão de vida muito melhor do que o caminhoneiro brasileiro. Vamos para
construção civil. Na Europa, eles constroem um prédio no dobro da velocidade brasileira. Nos Estados Unidos, no triplo da velocidade brasileira. E com um número de trabalhadores menor. Então, um americano constrói um prédio de 20 andares, que dá mais ou menos 10 mil metros, 20 andares, ele constrói em um ano com 50 trabalhadores. Aqui leva 3 anos com 100 trabalhadores. 80 trabalhadores, se for muito produtivo. Trabalhando 3 anos. Qual é o custo, portanto, da mão de obra no preço final? Muito maior. Vamos reduzir a jornada. Então, vamos contratar mais trabalhadores. E enquanto os Estados Unidos fazem um prédio em um ano com 50 trabalhadores, vamos fazer com 120 trabalhadores. Quanto vai custar o preço do metro quadrado no final? Sabe o que vai acontecer? O preço vai aumentar, vai vender menos prédio, vai ter menos construtora. Ou seja, eu estou dando alguns exemplos para mostrar que essa discussão pedestre, criminosa, que está sendo conduzida, eleitoreira, que está sendo conduzida, não vai resolver o problema brasileiro. Volto ao que eu dizia. Existem camadas de problemas que impactam na chamada produtividade. Um país que tem segurança jurídica, que tem um sistema tributário vagabundo, que tem uma burocracia criminosa, que tem um ambiente de negócios inadequado, que tem um grau de corrupção, aliás, saiu o resultado ontem de corrupção, o Brasil está lá no topo da corrupção, que tem um sistema educacional deficiente, que tem uma saúde pública complicada. Olha as filas do INSS, a incompetência desse governo. Por que ele não vai discutir isso? Olha o roubo dos aposentados. Pega a abertura da economia, pega a integração do Brasil nas chamadas cadeias globais, pega o acesso à tecnologia, inovação, infraestrutura, custo de capital, taxa de juros, carga tributária. Isso para falar de Brasil. Para falar de Brasil. Isso é o custo do Brasil. Mas aí tem o setor. Tem o setor. Concorrência no Brasil. Regulação. É um absurdo como os setores são regulados. A logística, a rede de fornecedores, a padronização. Padronização. Se uma construtora resolver fazer uma parte de um prédio numa fábrica, levando para o canteiro as partes prontas, que é o que fazem as empresas em outros países, vai pagar ICMS. Se fizer a mesma parte do prédio no canteiro de obras, não vai pagar ICMS. Olha que coisa ridícula, coisa criminosa. Então você desestimula a industrialização da indústria da construção civil em nome de uma... qual a palavra? Você faz uma manufaturização da construção civil. Os caras fazem tudo na obra, no canteiro. O padrão de qualidade é menor, a padronização é menor, a quantidade de erro é maior, o retrabalho é maior, o custo é maior. Falando do setor. Aí você vai para a empresa. Gestão ruim, organização do trabalho péssimo, planejamento e controle, um desastre. TI não tem, clima organizacional ruim, desperdício, retrabalho. Eu li um estudo hoje mostrando que 2 empresas, uma na Alemanha e uma no Brasil, iguais, fazem a mesma coisa, com a mesma máquina. A indústria americana é mais produtiva. Perdão, a alemã é mais produtiva. Usando a mesma máquina. Então não é só a máquina. É a adequação e o treinamento para usar a máquina. É a familiaridade com a máquina. Aí vem a pessoa, o trabalhador, escolaridade, qualificação técnica, capacidade cognitiva, emocional, adequação, saúde física. O camarada pega um ônibus, fica 3 horas dentro do ônibus e vai trabalhar e volta mais 3 horas. Isso pesa. Então, a produtividade não é resultado do esforço individual. A produtividade deriva de uma arquitetura econômica de um país que está moldado para ser improdutivo. O Brasil é improdutivo. Produzir mais
no Brasil é resultado de contratar mais e abrir mais fábrica. É assim que a gente produz mais no Brasil. Só conhecemos esse modelo. A gente não conhece o modelo em que um mesmo trabalhador produz mais e a mesma fábrica produz mais. Isso não existe. Então, nos períodos em que o Brasil contratou mais, ele produziu mais, mas ele não ficou mais produtivo, porque não se produziu mais por hora trabalhada. Se produziu mais com uma quantidade maior de horas. A hora do trabalhador não foi mais rentável, de forma que o peso do salário impacta muito no produto final. Se você tem trabalhadores mais produtivos e é nele que caem todas as contas dos custos ligados ao país, ao setor, à empresa e a ele, se você não tem um trabalhador que é mais produtivo, porque o que você faz é dividir o que se produz pelo número de horas trabalhadas num país inteiro, se você não tem isso, como é que você vai conseguir aumentar salário? A gente não consegue. O salário fica um desastre. Como é que você vai conseguir aumentar, reduzir, portanto, a jornada de trabalho sem reduzir salário? E reduzir a jornada de trabalho, reduzindo o salário, também é um desastre no Brasil. Por quê? Porque a gente está no limite da nossa capacidade produtiva pelo número de pessoas disponíveis no mercado de trabalho. Nós não temos gente para contratar. Não temos gente para contratar. E é assim a nossa história. Você pega os momentos da nossa maior produção, são os momentos em que a gente contratou mais gente e abriu mais fábrica. Pega os nossos momentos em que a crise apertou, que o PIB não entregou e houve necessidade de demissão, caiu a produção brutalmente. Porque a gente não aumenta a produtividade. Se a gente aumentasse a produtividade por hora trabalhada, a gente conseguiria, mesmo nos momentos de mais crise, aumentar ou manter a produção ou cair menos do que a proporção de demissão. Aqui está tudo muito casado, tudo amarrado. Então, quando a gente escuta os demagogos de todos os partidos, os populistas de todos os partidos, o que a gente está vendo é um crime. É um crime. Nós temos uma insuficiência sistêmica. Nós temos uma nação que produz pouco porque produz mal, mas trabalha muito. Trabalha muitas horas para produzir muito pouco. E isso é um crime. Se você olhar hoje a nossa história, era barato produzir no Brasil. Era barato produzir no Brasil. Porque o salário era muito baixo. Então era tão barato que as empresas vinham para cá. Mesmo com baixa produtividade, valia a pena produzir no Brasil. Porque você compensava a baixa produtividade com um custo de produção muito baixo. Aí o Brasil começou a ficar um país caro. E aí as fábricas, tuque! Aí aconteceu a desindustrialização acelerada nesse país. Deixou de ser vantagem produzir no Brasil. Aí vem os demagogos e falam, então vamos reduzir jornada e sem reduzir salário? Que absurdo! É lindo! É sonho de Ícaro. Sonho de Ícaro. Fez as asas com cera de abelha. Vamos voar! O homem não voa. Vamos voar! Aí Ícaro voou. Aí bateu as asas um tempinho, o sol derreteu a asa, ele caiu no mar Egeu e morreu. É assim, é isso que vai acontecer no Brasil, desse crime que está sendo cometido, nessa discussão tosca. O Brasil é pobre porque o Brasil trabalha, produz pouco e produz coisas de pouco valor. E aí não tem jeito. Quando a gente fala dos problemas nacionais, todos que a gente encontra, como você pode explicar? Como você pode explicar que a indústria, que o setor aéreo no Brasil produz uma ação na justiça para cada 227 passageiros, enquanto nos Estados Unidos é uma ação na justiça para cada 1.200.000 passageiros? Me explica isso. Como é que você pode explicar que 95% a 98% das ações contra companhias aéreas acontecem no Brasil? O Brasil em que
a gente tem construtoras com mais advogado que engenheiro. O Brasil, que forma 50% mais advogados do que o resto do mundo e metade dos engenheiros do resto do mundo. Quando você pega os dados da OIT, você vai ver que nós trabalhamos em média 39 horas semanais. Tem 97 países que trabalham mais do que o Brasil, incluindo México, Chile, Índia. México, onde a carga tributária é metade da nossa. Então, beira a demência sustentar essa tese estúpida. Nas últimas 4 décadas, a gente caiu de 48º para 87º país na posição em PIB per capita no ranking do FMI. Estamos mais pobres em 4 décadas. Ontem foi lançado o livro do ex-ministro Maílson da Nóbrega, O Brasil Ainda Pode Ser um País Rico, o desafio da produtividade. Produtividade, o desafio da produtividade. Fui lá com a Juliana Rosa, depois que a gente saiu do Jornal da Band, a gente foi lá dar um abraço no Maílson da Nóbrega. E no livro dele, ele cita o Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia de 2008, ele fala: produtividade não é tudo na economia. No longo prazo é quase tudo. No longo prazo é quase tudo. O Brasil, só no setor do agro, conseguiu, de 1970 para 2022, está no livro, manter uma produtividade de 4,6% ao ano. Ou seja, a cada ano, o mesmo número de trabalhadores conseguia produzir 4,6% a mais. Pega isso ao final de 50 anos e você vê o strike. Tá aí o agronegócio, assustando o mundo, fazendo com que a França se borre de medo de assinar o acordo União Europeia-Mercosul, porque sabe que o Brasil é muito produtivo nesse setor. E nos outros setores, como é que nós estamos? Estamos morrendo. Não investimos em tecnologia, não investimos em inovação. A gente não sabe o que é inovação. Nos setores que sabem o que é inovação, a gente avança. Setor bancário. Você acha que no setor bancário estão discutindo jornada de trabalho? Não estão discutindo jornada de trabalho. Não precisa. Tem várias jornadas diferentes no setor bancário, inclusive não jornadas. Você me entrega isso, quando que você me entrega isso? Eu te entrego isso quarta-feira da semana que vem. Se o cara vai trabalhar 3 horas por semana, 2 horas por semana, se ele vai fazer uma jornada de 12 horas num dia, descansar 2, não importa. Por quê? Porque é um setor altamente produtivo e eficiente. Você pega o agro, é um setor altamente produtivo e eficiente. Agora você vai para os outros setores e o Brasil está batendo biela. Batendo biela que fala? Batendo... sei lá, tem um negócio de carro, quando fica batendo, acho que é biela que fala, coisa velha pra caramba. Então, a gente produz pouco. Isso não é culpa do trabalhador. O trabalhador está fazendo um discurso contra o trabalhador. Não, eu não estou fazendo um discurso contra o trabalhador. Estou fazendo um discurso contra os decisores brasileiros, os políticos brasileiros, que estão querendo nos enganar. Se você quer reduzir jornada de trabalho, a redução de jornada de trabalho nos países, ou não é nos países, nos setores onde isso avançou, derivaram do progresso conquistado. No Brasil, querem transformar isso em ponto de partida. É uma inversão completa da lógica. Não faz sentido. Isso é populismo. Não tem como pensar de outra forma. Tem, claro como tem, sempre tem. Dá para fazer coisas muito burras. O ser humano consegue coisas muito burras, mas nesse caso não é falta de inteligência, é má fé. É má fé. Defender a redução de jornada de trabalho sem redução de salário, aliás, qualquer coisa que mexa na jornada de trabalho, neste momento é má fé. Ontem eu falei sobre isso no Jornal da Band. Se você pegar os comentários na rede social, na reprodução do comentário que eu fiz no Jornal da Band, é só pau, porrada. Porque parece muito mais gostoso você falar, é isso mesmo, nós temos que reduzir porque a gente trabalha demais. A gente de fato trabalha demais. Mas o salário não é o pagamento ao esforço. O salário é o pagamento à produção.
Isso é sofrido, é ruim de falar, é ruim de ouvir, mas é a realidade. Voltamos ao exemplo do Empire State Building. Não adianta, quem vai ficar mais cansado ao final de um dia de trabalho? Aquele que subiu de elevador ou aquele que subiu pela escada? O que subiu pela escada, mas ele produziu menos, então ele vai ganhar menos. E mais, aquele que está fazendo pela escada não pode fazer o serviço sozinho. Então você não pode ter um cara, você tem que ter 2, 3, 4, um para render o outro. E aí? É uma empresa produtiva, uma empresa que leva copos para o alto do Empire State Building de escada? Então a gente não tem o elevador, a gente vive da escada e isso é absolutamente lamentável. O Brasil produz pouco por hora, ponto. O Brasil tem que produzir mais por hora. Esse é o nosso desafio. Agora, o governo aceitar essa tese, né? Essa constatação, significa o governo assumir que ele é um desastre. Significa ele assumir que ele não investe em escolaridade. Significa ele assumir que ele não produz segurança jurídica, que ele não tem um ambiente de negócio propício, que a taxa de juros é criminosa, que a carga tributária é criminosa, que o Estado brasileiro é vagabundo, que a saúde pública é ruim, que a abertura da economia é péssima. Fica aí esses governantes cacarejando, abrir 500 frentes de não sei o que com países. Ridículo. Cada vez que se diz que se abriu um mercado é porque está vendendo agora amendoim para a Tailândia, depois vai vender castanha de caju para a Tailândia. Aí são 2 mercados abertos. É patético. O discurso nacional é patético. O Brasil é um país governado de maneira patética. Não enfrentamos as questões que realmente interessam. As agências reguladoras estão abandonadas, consumidas pela política. Tudo é negociado por acordinhos. O senador tal não quer, o outro quer botar o cara da CVM. Para que quer botar o cara da CVM? Para aprontar. Por que um deputado ou um senador quer indicar alguém na agência que regula energia elétrica? Qual é o interesse dele? Ele quer ajudar o Brasil a ter uma energia elétrica mais estável? Ou ele quer ter uma estrutura política mais estável que o beneficie? Então, a gente ataca os problemas errados, da forma errada, não enfrenta os problemas certos, não olha para os problemas certos, ignora os problemas certos. A lista para resolver os problemas brasileiros é extensa. Toda vez que você encontrar uma solução para um problema complexo, é uma estupidez. Mas ficam as Gleisi Hoffmann, os Guilherme Boulos, os Lulas, os Fernandos Haddades, os Hugo Motas, os Davi Alcolumbre. Fica todo mundo, 5x2, 5x1, 5x1, 4x3, Erika Hilton, o diabo. Enganação. Não é esse o nosso problema. Não é esse o nosso problema. E quando a gente fizer isso, vamos fazer cartazes gigantes, os marqueteiros dos políticos vão fazer um carnaval. Se passar esse absurdo no Congresso Nacional, esse absurdo no Congresso Nacional, você vai ver o que vai acontecer na campanha eleitoral. Vai ser insuportável a campanha eleitoral. Todo mundo querendo ser pai desse menino bonito. E agora a gente tem jornada 4x3, 5x2. Ninguém sabe, não há um estudo sério, dizendo quantas pessoas no Brasil trabalham jornada 6x1. Não há, porque é tudo muito confuso. Você vai em entrevista uma pessoa e pergunta: quantas horas você trabalha por dia? O cara fala: trabalho 12. Porra, o cara trabalha 12 horas por dia? Quantos empregos você tem? 2. Ele tem 2 empregos. Por isso que ele trabalha 12 horas por dia. Ninguém no Brasil tem um regime trabalhista que trabalha 12 horas por dia, 6 vezes na semana, com um dia de folga. Isso não existe. Na média, trabalhamos 39 horas por semana. Essa é a média. Mas a lei fala em 44. A lei alemã fala em 48. E não se trabalha 48 horas por semana na Alemanha. Na França, está escrito 36. E já existem várias alternativas, com regimes alternativos que permitem trabalhar mais do que 36 ou 35 horas por semana. Você pode pagar mais por hora, desde que seja mais produtivo. Senão não vai conseguir. A luta
dos trabalhadores, que somos todos nós, incluindo os empresários que também são trabalhadores, a luta dos trabalhadores é por uma sociedade mais produtiva. Então a gente tem, na hora que vai escolher o prefeito, encher o saco desses vagabundos candidatos para que eles invistam em transporte coletivo, para que você não fique 3 horas num ônibus, que invistam sim em ensino técnico, que no Brasil é deficiente, porque a gente tem o fetiche da universidade. O presidente fez um discurso pelos 46 anos do aniversário do PT e falou que ele foi o cara que mais abriu a universidade. Qual a importância disso? É muito importante, sim. E os cursos técnicos? A Alemanha é o reino dos cursos técnicos. Lá tem gente que não pode fazer a universidade, porque não tem desempenho escolar no ensino médio para fazer a universidade. Está proibido de fazer a universidade. Não fará a universidade. Vai poder fazer um curso técnico. E, no entanto, você tem um ganho por hora trabalhada maior na Alemanha do que no Brasil, maior na Irlanda do que no Brasil. Você tem países, dados da OIT, em que a produtividade é 7 vezes maior do que a brasileira. 7. Então, se você pagar o triplo para o trabalhador, o triplo, vale a pena do que pagar um trabalhador brasileiro que produz 1/7 do cara. Paga o triplo. 4 vezes mais, 5 vezes mais. Só se pagar 7 vezes mais é que fica igual. E não se paga 7 vezes mais. Então, na comparação, o Brasil é um país caro. Caro, improdutivo, não vale a pena, instável. Toda hora vem um oportunista vender um milagre, um sonho de Ícaro, e nós estamos diante de mais um. E esse problema é sério demais para ser tratado por político, que não tem a menor ideia do que é o processo produtivo. O último petista que trabalhou nos anos 80. Não sabia nem o que era robô, não sabia nem o que era computador. Esse foi o último petista que trabalhou em fábrica. De lá para cá, máquina pública e fazendo discursinho para a nação. E os empresários e os trabalhadores da ativa, os que realmente estão no dia a dia, é evidente que tem um desafio. O salário tem que aumentar. O salário tem que aumentar. O salário no Brasil é baixo. O salário no Brasil é baixo porque a gente é pouco produtivo. Não há milagre, gente. Não há milagre. Se eu tenho que botar 7 pessoas para fazer o que faz um irlandês, eu vou botar 7 pessoas. Mas eu não vou pagar o mesmo que paga um empresário irlandês. Não vou. Eu, como empresário, e eu, como trabalhador, lamento. Eu vejo meus colegas jornalistas, eu vejo os meus colegas que foram exercer outras profissões. Você vê quanto ganha a hora de um médico, de um engenheiro, de um advogado, de um jornalista, de um economista. Os salários são lá embaixo. Os salários dos jornalistas, na média, são baixíssimos. Baixíssimos. E a gente fica revoltado. É claro que todo mundo fica revoltado. O cara fala, mas isso não é justo. Sim, não é justo. Não é justo. Nós não estamos num sistema justo. Mas para a gente transformar o sistema injusto num sistema justo, a gente tem que atacar a lista monumental de problemas que o Brasil tem. E nós queremos criar mais um. Mais um. Já temos 100 problemas, queremos ter 101 problemas. E é disso que se trata. Eu não sei se você concorda ou discorda, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Tenho certeza que você tem o que falar sobre esse assunto. 11 999 592 100 é um assunto polêmico, movimenta, irrita, incomoda, dá vontade de bater, dá vontade de falar, esse cara é insensível, esse cara está vendido ao empresariado e tal, e que venham as porradas. Mas é o seguinte, não tem solução fácil. Não tem solução fácil. Não dá para distribuir algodão doce e balinha de caramelo para dizer que é assim que a gente vai ganhar musculatura. Não vai. Pois é, tá de parabéns aí o jornalista Eduardo Oineg. Concordamos com 100% do que ele falou. Realmente não tem como, pessoal. Isso tá querendo uma mágica. Fazer com que o país produza mais, cresça, prospere, reduzindo o tempo de trabalho.
O Brasil é o país que menos produz no planeta, parece. Só vai perder para aqueles países lá de quarto mundo, terceiro mundo, da África talvez. Porque realmente, pessoal, qualquer país aí da Europa, dos Estados Unidos, tem a produtividade 4 vezes maior do que do Brasil. É impressionante como que quando nós temos um governo que é comunista, socialista e que quer a miséria, a pobreza, como que ele consegue articular e arquitetar todo o país para não trabalhar, para ficar na vida boa. Olha só, nós temos mais da metade da população brasileira, na verdade quase a metade da população brasileira, né, vivendo do assistencialismo, vivendo de Bolsa Família, de Bolsa Escola, auxílio gás, auxílio tudo, tem auxílio até para preso. Sem falar naquelas pessoas que estão encostadas ali por causa que tem algum tipo de doença realmente que não pode trabalhar. Aí você junta toda essa classe. Pega agora os jovens, né? Que estão entrando para o mercado de trabalho, mas que não quer saber de trabalhar, né? E aí, como que fica tudo isso? Então, pessoal, esse sistema do PT está fadado a acabar com o Brasil de vez, e é o que eles querem fazer com essa PEC aí da escala 6x1. Pode ver, pessoal. Na verdade, aí coloca o povo para trabalhar menos, aí parece que são 36 horas semanais, só que eles vão continuar recebendo os seus 40 mil reais lá, né? Os senadores, os deputados, 40 mil reais por mês, auxílio paletó, auxílio carro, auxílio segurança, auxílio casa, eles vão continuar recebendo. Mas o trabalhador que vai trabalhar 36 horas vai ter redução de salário, vai ter redução de carga e vai continuar na miséria, na pobreza. Todo o plano do PT, do Haddad, do Lula é para manter o povo na pobreza e na miséria. E essa proposta, como falou aí o apresentador Eduardo Elneg, é realmente uma proposta eleitoreira. É só para passar mel na boca do povo neste ano, que é o ano eleitoral. Aí vai todo mundo ficar feliz e vai votar no Lula de novo. E vai cair no mesmo golpe da picanha e da cervejinha lá de 2022. Mas como esse povo tem o cérebro do tamanho do amendoim? Não é possível, pessoal. Não é possível. Eu espero que você que nos assistiu até agora aqui, porque você tem a mente esclarecida. Quem conseguiu assistir o vídeo até agora entendeu a mensagem do apresentador e é uma pessoa sábia, é uma pessoa esclarecida. Agora, aqueles que são fracos ficaram pelo meio do caminho aí, começaram a ver o vídeo e saíram fora porque querem a mamata do governo. Então eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal se você concorda com este vídeo, se você acha que é isso mesmo, que está certo, que o Brasil pode produzir mais e que a preguiça é coisa do capeta, do diabo, se inscreve aqui no canal, pessoal. Dá um like nesse vídeo, porque realmente, pessoal, olha só, até a grande mídia está batendo no governo por causa dessa tal dessa PEC aí da 6x1. O povo tem que trabalhar mais, pessoal. O chinês vem aqui para o Brasil, trabalha 7x24. Ou trabalha mais ou seja mais eficiente. Agora, o que não dá é reduzir a carga de trabalho e ser menos eficiente e proativo. Isso aí não dá, tá bom? Se você concorda, dá um like. Deixe seu comentário aqui. O que você acha dessa pouca vergonha que estão querendo fazer em Brasília?